Abra sua Bíblia lá em Lamentações. Lá em Lamentações. Lamentações é depois de Jeremias. Lamentações capítulo 3. Talvez seja por isso que as pessoas costumem associar Lamentações ao profeta Jeremias. Mas, na verdade, Lamentações é como Hebreus. A gente acha que foi Paulo, mas não tem certeza. A gente acha que é Jeremias, mas não tem certeza. Mas os autores, os teólogos acham que é ele, então a gente vai caminhar nesse sentido aí, para não desagradar ninguém, tá bom? Mas Lamentações, tudo indica que seja de Jeremias. Lá em Lamentações, no capítulo de número 3, a partir do verso 21, nós lemos assim, Lamentações 3, a partir do verso 21. Posso ler? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra revelada. Muito obrigado pela tua grande graça e a tua misericórdia, Senhor. Nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor derrame revelação, derrame vida, derrame alegria, espírito e vida, como diz João 6,63. Flua a tua palavra do teu coração para nós, que de fato nós sejamos abastecidos, fortalecidos, possamos ser renovados, que o Senhor toque no nosso coração, toque no nosso íntimo, que a tua palavra possa aquecer, ó Deus, a nossa alma, aquecer o nosso espírito, ministrar na nossa vida, de maneira que a gente seja, ó Deus, transformados. O poder, o desejo do Senhor em ministrar a sua palavra na nossa vida é nos transformar, nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, que hoje à noite nós sejamos transformados por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ministrar hoje sobre o título A Esperança em Deus. A Esperança em Deus. Eu, particularmente, não sei quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem exatamente assim, dessa forma. Antigamente as crianças eram mais obedientes. Antigamente, as crianças respeitavam mais os seus pais. Bastava o pai olhar para a criança e ela então, bastava o pai olhar para a criança e ela então já obedecia e ela então já entendia. Você já ouviu isso? Se você tem mais de 45 anos, você viveu esse momento. Eu ainda ouvi meu pai dizer assim: faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Quantos aqui já ouviram isso? É um costume capixaba. Minha mãe deve estar assistindo hoje, deve estar lembrando disso. Faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Deixa eu falar uma coisa sobre a minha vida hoje à noite, sobre minha educação. Os meus pais me educaram com muita firmeza, mas com muito amor também. E isso fez toda a diferença em minha vida. Eu costumo dizer isso com a maior alegria. Eu tive uma infância feliz. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar, os meninos de hoje, de videogame, esse negócio, computador, não sabem muito bem o que é isso, mas se você tem mais de 40 anos, você sabe bem o que é um carrinho de rolimã, sabe? Irmãos, tinha uma ladeira perto da minha casa
que eu tenho absoluta certeza no que eu vou falar hoje à noite. Os anjos, quando chegavam de noite, eles diziam assim, o seguinte: agora a gente pode acampar, porque esse menino não dá uma folga para a gente. Durante o dia, não tinha como os anjos acamparem ao meu redor, não tinha como. Se eles piscassem, era um negócio tão tremendo que a gente desceu uma ladeira. Uma vez eu mostrei às crianças, aqui que papai descia de carrinho de rolimã. Tá louco, papai? Era aqui, era aqui. Era um negócio tão tremendo que o outro colega que descia comigo não teve jeito. Os anjos não conseguiram ajudá-lo, não. Ele morreu. Morreu. Foi para a maré, a Baía de Vitória entra assim, e tem um lugar muito perigoso, e as crianças, eu cheguei para esse lugar também, Deus me deu um grande livramento. As crianças pulavam ali, elas não tinham noção, elas pulavam ali na Baía de Vitória, onde os navios passavam, né? E eles pulavam ali, e quando eles viam, eles já estavam lá embaixo, porque a maré levava, era muito forte. E a gente não sabia disso, criança. E eu perdi 2 amigos ali. Na verdade, perdi vários amigos ali. E esse amigo, o Renato, ele foi atropelado. E eu quase fui atropelado justamente em cima de um carrinho de rolimã. E o negócio foi tão feio que o cara levou, o sujeito que me atropelou, eu vi aquele Fiat Sidão 147 crescendo na minha frente. Assim, a única coisa que eu fiz foi pular do carrinho de rolimã. Ele passou por cima do carrinho de rolimã e ele levou as 2 partes lá em casa. E como o dia, amanhã o sol vai nascer, eu tomei uma surra de noite. Entendeu? Só que eu tive uma infância muito feliz e os meus pais me disciplinaram sempre com muito, muito, muito amor. Essa é o legado que eu carrego dos meus pais no meu coração. E talvez a sua infância tenha sido muito difícil. Talvez você tenha ouvido constantemente essas palavras. Engole o choro. Engole o choro. Cala a boca e me obedece. Eu falo e você escuta. Igual aquele programa da Universal, né? Eu falo, fala que eu te escuto. Só que lá eu falo e você escuta. Se reclamar vai ser pior. Talvez você tenha ouvido isso. E, de fato, no meu entender, essas questões aqui são muito pequenas diante do que eu queria abordar com você hoje à noite. Será que os tempos antigos foram tão bons assim, a ponto de lembrarmos os nossos filhos hoje sobre eles, quase que constantemente, quando os nossos filhos nos desapontam? Será que os tempos antigos realmente foram tão áureos assim, foram tão maravilhosos assim, a ponto da gente, de vez em quando a gente se aborrece com o filho, quando a gente se estressa com o neto, quando a gente se chateia, a gente então traz aquelas coisas dos tempos passados e a gente então tenta, de alguma maneira mostrar para esse menino hoje que antigamente ele não faria o que ele está fazendo agora. Não tem isso. Mas eu penso que cada tempo teve os seus acertos e os seus desacertos, teve coisas muito boas e outras muito ruins também. E eu gostaria, nesse momento, de ler um pequeno relato de uma viagem que um conhecido pastor fez com o seu pai. Um pequeno relato que ele diz o seguinte, preste atenção nesse relato. Na última viagem que eu fiz com meu pai antes de falecer, paramos diante de um barranco em Urupi, sua cidade natal. E ele tirou do bolso um lenço e ele começou a secar as suas lágrimas. E com voz embargada ele me disse: até hoje eu não sei por que o meu pai me deu aquela surra. Eu era o único filho que o acompanhava na roça. E eu não merecia ter apanhado com o chicote que ele usava para amansar burro. Preste atenção, se cada um de nós pudesse contar abertamente cada momento de dor vivido no passado, muitas vezes imposto de forma agressiva pelos pais, a gente não sairia desse culto à noite melhor.
Ao contrário. Perdão. A gente sairia arrasado, quebrado, ferido. Como alguém pode fazer uma maldade tão grande, tão terrível como essa a uma criança? E como pastor, ainda hoje eu ouço histórias de pessoas que foram disciplinadas de uma forma tão intensa, tão forte, que tiveram braços quebrados, pernas quebradas, lábios partidos, que foram profundamente feridas e que não valem muito a pena mencionar aqui. Mas talvez uma pergunta venha à sua mente. Por quê? Por que tiveram que te bater de uma forma tão agressiva que ainda hoje essas marcas são tão visíveis no seu coração? Talvez você se pergunte isso e talvez essa seja a pergunta mais difícil, sabe, de responder no dia de hoje. Talvez essa seja uma incógnita no seu coração. Por quê? Por que os nossos pais tiveram que nos disciplinar muitas vezes de uma forma tão dura, tão agressiva, tão perversa? Sinceramente, de todo o meu coração, eu não sei se tem uma resposta que possa justificar a atitude daqueles que usaram da violência como ferramenta de educação no passado, achando que isso fosse algum método eficaz. Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. E, aliás, se eu tivesse essa resposta, eu acredito que, de forma alguma, ela pudesse te aliviar ou fosse te ajudar a esquecer e superar todas essas dores da alma, esses traumas deixados pela violência. Eu acredito que a resposta não te ajudaria muito, talvez nem fosse tão boa como você espera. Mas, de uma coisa eu sei, tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão em casa, eu tenho absoluta certeza que você está aqui, você chegou até aqui, e apesar desses traumas, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses problemas, apesar de todas essas lutas, apesar de todas essas questões, Deus está te dando por meio da sua graça uma nova oportunidade para vencê-los, todos eles. Todos eles. Sabe, amados, eu tenho muita dificuldade de entender Deus como um pai perverso. E às vezes, conversando com algumas pessoas, elas têm muita dificuldades de entender Deus como um pai amoroso. Porque a referência que a gente tem, sabe, do nosso pai, muitas vezes é transferida para o nosso Pai Celestial. E por conta de ter tido uma boa educação, eu percebo Deus como um pai firme, mas como um pai profundamente amoroso, interessado em me abençoar, em me proteger, em cuidar de mim, em me ajudar, em me fazer bem, sabe? Essa é a visão que eu tenho do meu Pai Celestial. E pensando sobre isso, nessa noite, pensando sobre essa questão nesse momento, eu percebo que esse texto de Lamentações traz ao nosso coração uma palavra, traz ao nosso coração um segredo importante para que a gente possa se libertar de referências ruins do nosso passado, de traumas do passado, inclusive. A Bíblia não é um livro de psicologia, a Bíblia não é um livro desse aspecto, sabe, da ciência, da vida humana. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é poderosa, sim, para entrar nos limites, sabe, do seu coração, nos lugares mais profundos do seu ser, nos lugares mais intensos, mais terríveis, mais feridos, nos traumas mais absurdos que possa haver dentro de você. E a Bíblia pode trazer luz, jogar a luz sobre isso
e você pode então encontrar em Deus cura na igreja, na comunhão, nos irmãos, num profissional, mas eu creio que Deus trouxe você aqui hoje à noite para ministrar o seu coração, e você que está em casa da mesma forma, para ministrar o seu coração, a fim de que você encontre esperança no seu coração, porque nesses dias de hoje, nós estamos passando por dias difíceis, sabe, amados? Dias muito difíceis, porque nós estamos lidando com pessoas que tiveram perdas, nós estamos lidando com pessoas que ficaram desempregadas. Quando eu digo perdas, eu falo de perdas humanas, de amigos, de pai, de uma mãe, de um avô, de um irmão, de um vizinho, de alguém que gostava, de alguém que, de alguma forma, a ausência daquela pessoa vai ser uma coisa difícil de engolir, de superar, vai ser um trauma também. Então, eu creio que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos da palavra de Deus como um farol de esperança para nós, sabe? Diferente do que nós estamos vendo nas redes sociais, diferente do comportamento de muitas pessoas, nós como cristãos, nós precisamos entender e viver essa realidade do Evangelho, a fim de que a palavra de Deus possa fluir de dentro de nós de uma maneira tão especial, tão poderosa, que ela possa, primeiramente, trazer cura para a nossa vida, mas, concomitante também, trazer cura para a vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse tempo, que lidam com traumas do passado, que estão lidando com traumas e dificuldades hoje também, que estão enfrentando muitas dificuldades, dias difíceis, que não têm perspectiva de nada para amanhã, que estão com seus corações apertados. Então, a palavra de Deus, ela funciona, ela é poderosa, e nós podemos nos apegar na palavra de Deus, e Lamentações agora para nós é uma bússola importante, é um norte importante de onde nós devemos trilhar, aonde nós devemos ir, porque quando nós olhamos o que Lamentações fala para nós em Lamentações 3:21, quando ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me faz bem, eu quero trazer à memória aquilo que alegra o meu coração. Você precisa entender o contexto desse versículo, você precisa entender o que está acontecendo aqui, e o contexto não é, aliás, o contexto é mais terrível, o contexto é mais calamitoso, o contexto é mais difícil do que o contexto que nós estamos vivendo hoje. A Babilônia vem, a Babilônia se instala em Israel, destrói tudo. Se você olhar o Salmo 137, se você olhar o Salmo, você vai ter uma noção do que foi aquele momento onde o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pedras, ou seja, jogar dos penhascos, porque foi isso que eles fizeram. Quando os babilônios entraram em Jerusalém, eles arrasaram aquela cidade, eles destruíram aquela cidade. Quando os babilônios entraram em Jerusalém, eles mataram as crianças, eles mataram os velhos, foi sangue para tudo quanto é lugar, foi um momento difícil. Então, o autor de Lamentações, ele está agora vendo toda essa cena na sua frente, sabe? Aquilo que nós estamos vendo agora na televisão, naquela guerra entre palestinos e judeus, um joga bomba para cá, cai no hospital, outro joga bomba para lá, e cai de repente numa escola, e mata crianças do lado de lá, e mata inocentes do lado de cá, e mata guerrilheiros do lado de lá, e mata soldados do lado de cá. Essa cena estava diante do profeta agora. Porque esse profeta aqui, ele está relatando exatamente o que ele viu. Provavelmente o autor de Lamentações viu exatamente aquele momento, ele viveu exatamente aquele momento quando os babilônios entram em Jerusalém. Sabe aquele momento que a pessoa pega a espada e sai lutando e batendo e cortando cabeça de gente, braço de gente e gente morrendo para tudo quanto é lugar? Foi esse momento. Então, essas cenas, sabe, de violência, de guerra, estava toda hora voltando ao seu coração. Se você ler todo o capítulo 3, você vai perceber isso perfeitamente. Essas cenas de crueldade, de guerra, de briga, de violência, de derramamento de sangue, de cidade arrasada, destruída, assolada, sabe, toda essa cena, todo esse pavor que a guerra causa, o profeta tinha visto tudo isso. E ele então começa a escrever sobre isso, e de repente ele para e diz assim: não,
Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele para de olhar para a tragédia, ele para de se lembrar, ele para de viver aquele momento, porque quando você vive um trauma, você volta de novo, sabe? Você vai de novo àquele momento terrível, aquele momento que feriu, que machucou, e você sofre aquilo de novo. Quantas pessoas que nós às vezes conversamos, eu e Viviane no gabinete, sentamos, ou então visitamos na casa, ou então vai lá na nossa casa, ou então a gente marca para se encontrar num lugar. Quantas vezes a gente conversa com pessoas que quando elas começam a falar da sua dor, elas começam a chorar, elas começam a tremer, elas vivem aquele momento de novo, porque a dor está ali, porque aquele negócio preso está ali, aquele mal está ali, aquela coisa incontida está ali, aquele sofrimento está ali, aquela angústia está ali, aquelas marcas estão ali, visíveis, claras, e precisam ser tratadas, e precisam ser curadas. Essa é a realidade do profeta. E essa talvez seja a sua realidade hoje à noite também. De olhar para trás e se lembrar de algo que te feriu, que te machucou, de coisas tão ruins que fizeram sem nenhuma justiça, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão para isso. Fruto da perversidade humana, da maldade humana, sabe? Então, Lamentações 3 diz para nós, no verso 21, que nós devemos tomar algumas atitudes. Isso é muito importante. Isso muda a realidade da sua vida. Primeiro, ocupe a sua mente com tudo aquilo que enche o seu coração de esperança. São dois aspectos importantes. A ciência diz que mente e coração é a mesma coisa, mas há algo mágico nisso. Há algo mágico nisso. As dores mais profundas que nós sentimos não são aqui, mas são aqui, sabe, nas entranhas. São aqui. O centro das emoções do homem no Antigo Testamento era aqui, as entranhas. E é verdade. Você pode receber uma notícia muito ruim e a primeira coisa que começa a doer em você são os órgãos. Eu lembro de Viviane, quando ela fez um curso há muitos anos atrás, foi uma psicóloga, né, que falou, quando a gente fala, os órgãos saram. Quando a gente se cala, os órgãos falam. Então tem muito órgão dentro de você falando porque você está calado. Sabe, porque essa coisa está presa aí dentro. E Lamentações fala para nós algo muito especial. Ocupe a sua mente com tudo aquilo que enche o seu coração de esperança. Aquilo que entra pela sua mente, pelas janelas da sua alma, pelos seus olhos, naturalmente vai para o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar certas coisas acumularem no nosso coração, porque fazem mal para o nosso espírito. O coração é sempre símbolo da nossa espiritualidade. A mente é sempre símbolo da nossa racionalidade. Mas essas duas coisas não podem ser desassociadas dentro de nós, assim como o espírito e a sua alma. Você não consegue tirar uma radiografia e ver claramente dentro de você onde está o seu espírito e a sua alma. Aliás, só a palavra de Deus consegue perscrutar de uma forma tão profunda você que ele sabe onde é a divisão, a separação desses dois lugares, alma e espírito. Ele que sabe discernir as coisas que são da alma e as coisas que são do espírito. Só a palavra de Deus. Ou seja, só o próprio Deus pode fazer isso, na verdade. Porque a palavra de Deus é o Senhor. Né, o Logos encarnado. Então, na verdade, ali é só uma figura de linguagem para dizer o seguinte: só Deus conhece você profundamente. Só Deus sabe ver as coisas muito claras dentro de você. Entendeu? Então, Lamentações está dizendo para nós que nós precisamos abarrotar a nossa mente com aquilo que traz esperança. Encha a sua mente com tudo aquilo que traz esperança para o seu coração. Encha a sua mente. Encha a sua mente com isso. Encha a sua mente com a palavra de Deus. É impossível que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. Você aprendeu isso desde pequenininho na escola. E se você encher o seu coração da palavra de Deus, se você, Viviane, já acorda, ela liga o celular, a primeira coisa que ela faz, ela coloca um louvor. Às vezes eu estou dormindo, sabe aquele momento entre dormindo e acordando, ela já está acordada, aí ela bate em mim assim: Paulo, todos os dias eu vou levá-la no ponto da carona solidária,
E aí ela, Paulo, está na hora. Ela me acorda, mas ela já acordou, e a primeira coisa que eu ouço é a palavra de Deus. Ou ela está ouvindo a palavra de Deus, ou ela está ouvindo um louvor, ou ela está ouvindo alguma coisa que traz edificação para o seu espírito. E a partir do momento que você começa a jogar a palavra de Deus para dentro de você, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está ocupando espaço indevidamente, lixo, sabe, pensamentos ruins, mágoas, ressentimentos, traumas, é impossível essas coisas coabitarem com a palavra de Deus, com a vida de Deus. Não há possibilidade daquilo que não pertence ao reino de Deus coabitar com aquilo que pertence ao reino de Deus dentro de você. Então, a primeira coisa que você faz quando você acorda, você ligar a televisão para você ouvir as notícias do mundo caído, o seu dia vai ser o dia de um cidadão caído, sabe? Mas se você, então, quando acorda, você coloca um louvor, você ouve uma palavra, você, então, ouve uma canção que traz esperança para o seu coração, traz edificação, você lê um versículo, você abre a Bíblia, você, então, enche a sua vida com alguma coisa, com aspectos, com a vida, com o reino de Deus, com os elementos do reino de Deus, você enche a sua vida com a palavra de Deus, você enche a sua vida você cria um ambiente diferente dentro de você. É assim na sua casa. Você chega na sua casa, talvez hoje, sabe, lá em casa foi assim, hoje foi uma loucura. Se você chegar lá, tem muita coisa desarrumada, sabe, coisa fora do lugar. Domingo é meio bagunçado lá em casa, é corrida e tudo mais. E a vida da gente às vezes está assim também, sabe? Está tudo bagunçado aqui dentro. Mas se você for lá segunda-feira, está tudo ajeitadinho, está tudo bonitinho, está tudo bacaninha, está tudo no seu devido lugar, está tudo nos conformes, como a gente diz. E dentro da gente tem esses aspectos também, sabe, às vezes a vida da gente está bagunçada, são sentimentos atravessados, são coisas engasgadas, são coisas mal resolvidas, são coisas que estão, sabe, dentro da gente, que estão ocupando um lugar indevido dentro do nosso coração, roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz, roubando a direção de Deus, roubando, sabe, a satisfação, roubando a tranquilidade, roubando, sabe, minando aquilo que de repente poderia ser algo bonito, que poderia transformar o nosso dia num dia novo, num dia de alegria, num dia de paz, num dia de renovo, de esperança, num dia onde as coisas fossem completamente diferentes na nossa vida, que trouxesse realmente satisfação espiritual para o nosso coração, e de repente então aquelas coisas estão ocupando lugar dentro do nosso coração e minando, sabe, e roubando a vida de Deus, tirando a vida de Deus de dentro de nós. Então é importante que você tome uma atitude nessa noite. É importante que você tome uma decisão nessa noite. Proteja a sua mente e o seu coração. Como você faz isso? Olha o que ele faz. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O Diante do Trono tem uma música linda, né, sobre isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é assim? Quero trazer à memória, não é? Então é linda essa canção, porque é a palavra de Deus e é a verdade de Deus para você. Quero trazer à memória, eu quero me lembrar. Se você ficar lembrando das coisas do passado, se você ficar lembrando dos traumas do passado, quem te fez mal, quem te feriu, quem te machucou, quem te traiu, quem te enganou, quem, sabe, você vai ficar doente, amargurado, angustiado, amargo, condoído, a sua vida vai ser doída, você vai começar a sentir dor no corpo, você vai ter problemas de saúde. Agora, se você começar a criar um ambiente dentro de você, assim como você gosta de chegar na sua casa, tem aquele ambiente gostoso. A gente foi na casa de uma irmã uma vez, muito legal, e o pessoal do SOS chamou a gente para ir lá. Aí dentro do banheiro, Sidão, imagine isso, dentro do banheiro, você liga o chuveiro, aí começa uma luz amarela, uma luz vermelha, parece um negócio que você dá até vontade de... Como é que é aquelas músicas da década de 70, né? Aquelas... Aí você, caramba, eu tô num lugar diferente, a água está caindo quentinha e as luzes estão vermelha, amarela e não sei o quê. Rapaz, aquilo criou um ambiente dentro daquele banheiro, sabe? Eu me senti um de outra volta. Como é que é? Os embalos de sábado à noite, né?
Eu fiquei feliz, eu falei, caramba. Aí depois eu brinquei com ela, é o seguinte, eu sou uma pessoa alegre. Ela falou com a gente, eu sou alegre, e a minha casa tem que ser alegre também. Esse é o segredo. Nós temos que jogar dentro do nosso coração aquilo que traz alegria para a gente. A gente tem que jogar para dentro da gente aquilo que anima a gente, aquilo que fortalece a gente. Ocupe a sua mente com tudo aquilo que enche o seu coração de esperança. O profeta cansou. Chegou um momento que eu vou morrer se eu ficar aqui. Se eu ficar lembrando dessas coisas, eu vou adoecer aqui. E eu não vou conseguir cumprir o meu papel. E de repente, então, ele tira o foco dos traumas, da tragédia, da violência, das lembranças ruins que doeram nele, porque foi o povo dele que foi massacrado, e ele começa a lembrar de tudo aquilo que trazia esperança para o seu coração. E olha o segredo. As misericórdias, verso 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Para cada trauma que você passou, existe um rio de misericórdia disposto a levar isso embora. Lavar isso, sabe? Cada trauma, cada luta, cada dificuldade, cada coisa que está ocupando um lugar indevido dentro do seu coração, cada sentimento, cada aspecto da sua vida que não traz nenhuma alegria, brilho para você, que não irradia no seu coração nada de Deus, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, pelo contrário, talvez só maldade, só lembranças de um passado que você não deveria ter vivido, de uma vida que Deus não planejou para você, Ele não foi o responsável por isso. Para cada ato de injustiça que foi cometido com você, contra você, para cada ato de maldade que alguém fez, que alguém executou contra você, cada coisa ruim, cada aspecto ruim da sua vida, o profeta de Lamentações está dizendo que existe para você disponível um rio de misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ei, você chegou até aqui por causa das misericórdias do Senhor. Foram as misericórdias do Senhor que sustentaram você. Ou que sustentou você, né? Foi a misericórdia do Senhor que sustentou você. Ou foram as misericórdias do Senhor que sustentou você. Acho que o termo correto é esse, né? Sustentaram mesmo? Obrigado, minha professora. Foram as misericórdias do Senhor que sustentaram a sua vida até aqui. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não vai ser consumido, porque a despeito de cada ação do inimigo contra a sua vida, usando seja lá quem for, Deus é misericordioso para reverter essas coisas e te dar um futuro de bênção. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Aleluia! Quando Deus olha para você, Deus tem pensamentos de bênçãos, de paz, de prosperidade para a sua vida. A palavra paz no hebraico, ela corresponde a 27 virtudes do reino de Deus. Prosperidade, alegria, saúde, dignidade. O que você pensar, a palavra shalom no hebraico, ela não é só paz. Paz do Senhor, né? Shalom. Quando um judeu está dizendo para outra pessoa shalom, ele está desejando prosperidade, saúde, alegria no espírito, ele está desejando, sabe, ele está desejando
prosperidade no espírito, prosperidade financeira, Ele está desejando satisfação, Ele está desejando vida longa, saúde, Ele está desejando, são tantas coisas que estão inclusas ali que o judeu, acho que ele nem consegue lembrar de todas elas, e nem eu. Porque as misericórdias do Senhor, elas sustentam você. Então, a segunda coisa, a primeira, encha a sua mente, sabe, de coisas que trazem esperança para o seu coração. Segunda coisa, reconheça as misericórdias do Senhor na sua vida. Ah, pastor, porque aconteceram tantas coisas na minha vida. Aconteceram, mas o Senhor te sustentou e te trouxe até aqui. Reconheça as misericórdias do Senhor. Para cada situação difícil, você não viu, mas se os olhos do Senhor, se os seus olhos, fossem abertos pelo Senhor, você viria o Senhor te sustentando, te livrando, te guardando, te protegendo e talvez enviando até anjos como muros de fogo ao seu redor, te livrando da vida, como foi comigo lá no passado, te livrando da morte, te dando vida, te protegendo, te guardando, te fortalecendo, sabe, sustentando a sua vida. Então, entenda, reconheça as misericórdias do Senhor. Pare de focar nas tragédias, pare de focar no trauma, para de focar naquilo que te feriu, naquilo que te machucou, e de repente olha para aquilo que te abençoou, olha para aquilo que Deus está fazendo, olha para aquilo que Deus fez, olha para o livramento, olha para como, olha a forma, a maneira de como você saiu de uma coisa tão terrível, de uma situação tão difícil, e como você está e aonde você está. Isso é fruto da misericórdia do Senhor. Se você saiu de situações difíceis, se você saiu de situações de abuso, se você saiu de situações de crise, se você saiu de relacionamentos doentios, se você saiu de relacionamentos abusivos, se você saiu de situações onde estava lhe matando, te ferindo, te quebrando, destruindo você, foi o Senhor que te trouxe até aqui, te sustentou e está te sustentando. Foi a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, te abençoando. Foi o Senhor. Quantas e quantas vezes nós temos visto isso? Pessoas que entraram em relações erradas, casaram com pessoas que não tinham nada de Deus. E eu fico pensando assim, meu Deus, amados, o casamento é uma bênção, Deus nos colocou ali para ser bênção para nós. Mas eu não tenho coragem de dizer para uma mulher que está sendo fisicamente agredida por um homem, que está tomando porrada de uma pessoa, desculpe o termo, sabe, amado, dizer para ela, ore que o Senhor vai te livrar disso. Amado, isso é crime, isso não tem nada a ver com Deus, e nem com a sua palavra, sabe, porque se fosse uma filha minha, que estivesse debaixo de uma situação de porrada, sendo ferida, machucada, agredida, eu não ia permitir que essa criança ficasse, que essa pessoa ficasse ali, que a minha filha ficasse ali, eu ia tirar ela desse ambiente. Filha, esse não é um ambiente para você. Deus não te chamou para isso. E nós não gostaríamos de ver os nossos filhos nesses ambientes. E às vezes eu vejo pessoas chegando aqui na igreja completamente feridas. Ah, pastor, porque meu marido me agride, meu pastor me disse que eu tenho que aguentar isso. E eu peço logo o telefone do pastor. Eu quero ouvir o lado dele, eu quero conhecer a situação. Porque eu também não vou ser imprudente de sair falando nada. E às vezes a situação é exatamente essa. Não, pastor, ele bate nela, mas ele é uma boa pessoa. Pastor, ele não é uma pessoa tão ruim, não. Ele bate nela há 20 anos, mas ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. E eu fico pensando se esses camaradas não batem nas esposas também. E são boas pessoas. E nós precisamos entender hoje à noite, tem muita gente ferida no nosso meio por conta de relações abusivas. Mas você não deve olhar para isso mais. Se Deus tirou você dessas situações, foi a misericórdia do Senhor que fez você chegar até aqui. E é necessário que você reconheça a misericórdia de Deus. E não somente isso, mas de tantas outras situações também que nós estamos vendo, sabe? Pessoas que passaram no leito da morte, pessoas que estão lidando com a morte, com a doença, com a enfermidade. Deus está cuidando e a gente tem visto o Senhor tirando essas pessoas do leito de morte. E é importante que a gente reconheça a misericórdia do Senhor. Reconheça as misericórdias do Senhor em sua vida.
Cada situação difícil que nós saímos, não saímos por nossa força própria, não saímos porque somos bons, não saímos porque merecemos, não saímos porque somos inteligentes, não saímos porque temos uma cultura, uma certa educação, uma certa condição financeira, não. Saímos porque a misericórdia do Senhor nos favoreceu. Saímos porque a misericórdia do Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Deus é misericordioso. E quando Deus olha para você, é importante que se diga isso, sabe? O Deus do Velho Testamento, quando ele olhava, Deus não mudou, mas a forma de Deus se relacionar com a gente mudou de forma muito radical. No Velho Testamento, quando Deus olhava para você, ele olhava o seu erro. No Novo Testamento, quando Deus olha para você, ele olha para a obra de Jesus na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso, é radicalmente maravilhoso. Sabe, Deus não olha para o seu pecado agora, ele olha para o Filho dele. E ele olha para o Filho dele, o sangue do Filho dele sobre o seu pecado. E esse sangue, ele tem poder de tirar o pecado. É diferente do sangue dos animais, dos bodes e dos touros do Antigo Testamento, que apenas encobria, apenas jogava a sujeira para debaixo do tapete. Agora não. Deus, ele via tudo, ele via a sujeira lá. Agora não. Então, reconheça a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse é um segredo importante que nós precisamos nos lembrar nessa noite. Você está aqui e chegou até aqui porque Deus foi misericordioso com você. Amém? Pastor, eu não tenho um relacionamento ruim, eu tenho um relacionamento abençoado, eu amo a minha esposa, ela me ama. Então, Deus foi misericordioso com você. Você entende como a misericórdia de Deus está em todos os aspectos da sua vida? E por último, confie no Senhor como alguém que lhe dará a sua parte nessa vida. Isso é muito importante porque aqui tem um segredo especial, aqui tem uma revelação e a gente não dá muita importância, às vezes a gente não tem essas percepções dessas revelações na palavra do Senhor. Preste atenção no que diz o último verso que nós lemos. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. A melhor forma da gente compreender e traduzir esse versículo é o seguinte: Deus não negará a você bem algum que está reservado no seu coração para você. Ele não negará, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, quando eu vejo esses textos nas Sagradas Escrituras, aqui são chaves muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Porque tem gente que tem o hábito de pensar o seguinte: Deus abençoa o outro e não me abençoa. Porque Deus parece que cuida melhor do irmão fulano de tal, mas não cuida de mim. Porque parece que Deus abre as portas para o irmãozinho ali e não abre para mim. Porque parece que Deus tem alguma coisa comigo, sabe? É como se Deus encrencasse comigo e de repente parece que as coisas não funcionam para mim como funciona para o irmão lá. E a gente fica, sabe, nessa birra com Deus, porque Deus não me abençoa, porque Deus não me ama, porque Deus não me dá, porque Deus não abre as portas, porque, e no fundo, quando nós vemos pessoas assim, sabe, eu ao longo dos anos, a gente vai aprendendo e conhecendo, sabe, é chorando e mamando, esse tipo de gente chorando e mamando, sabe, Deus está abençoando, está dando, está provendo, está abrindo portas e de repente a pessoa, ela só vê o lado ruim da coisa, ela só olha, sabe, Deus está abençoando a vida dela, mas ela está olhando para o outro, que de repente recebeu algo diferente do dele, mas ele não se contenta com o dele e está olhando para o outro. Então, é importante que você saiba que Deus tem a porção que é sua. Deus tem algo que é seu, amado. Deus não fez você para nascer, para viver nesse mundo, para viver debaixo de sofrimento, de luta, de dificuldade. Entenda uma coisa que eu vou te falar. O evangelho não é mar de rosas. A gente não está aqui pregando, tem dificuldades, tem renúncia, tem que levar a cruz. Sabe, o evangelho é negar o eu, o evangelho é assumir a responsabilidade.
sabe, da morte de Jesus, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário é a nossa morte também. Nós morremos com Ele, mas nós fomos ressuscitados com Ele. Ou seja, na verdade, o Evangelho é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é tudo isso que nós entendemos e sabemos. Mas entenda o que eu vou te falar: Deus não fez você, não criou você para que você vivesse como Jó nessa terra. Só sofrimento, só perdas, só morte, só dor, só doença, só enfermidade, só luta. Não existe isso, amados. O livro de Jó está dizendo para nós que nós vamos eventualmente, em algum momento, ter dias difíceis, passar por dificuldades, e nós temos que aprender com Jó em não colocar a culpa em Deus das dificuldades que nós vivemos, porque esses ataques não vêm de Deus, mas vêm do inimigo, e em tempo oportuno o Senhor nos livrará. O livro de Jó, o grande ensino do livro de Jó é que os dias bons vêm para todo mundo, os dias maus vêm para todo mundo, mas a maneira que nós nos portarmos nesses dias, nós obteremos vitória, e as bênçãos de Deus serão maiores no final do que no início, porque Deus é um Pai amoroso. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus cuida de nós. Mas é importante que você saiba nessa noite algo muito especial. Você não foi criado para ser o depósito de Deus, de ira de Deus. Isso já aconteceu com o Filho dele na cruz do Calvário. Isso já aconteceu com Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, todas elas. Levou sobre si os nossos pecados, todos eles. Levou sobre si as nossas iniquidades, todas elas. Jesus levou sobre si tudo de ruim que nós produzimos, né? Que nós produzimos no passado, que nós pudermos produzir, Deus já jogou sobre o seu Filho. O Pai Celestial já fez isso, para que você pudesse ter vida abundante. Jesus nos disse assim: eu vim para que tenham sofrimento, sabe, com S abundante, de S maiúsculo, sofrimento bem grande, assim. Não, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O projeto do reino de Deus para você é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe aqueles crentes, bom dia, carrancudo? Não. O reino de Deus é um reino de leveza, sabe? De alegria, de justiça, de paz, de alegria.